Antes de iniciarmos, Padre, eu gostaria que o Senhor nos desse a bênção para que tudo ocorra dentro daquilo que é a vontade de Deus. Pode ser? Pode? Oremos. Senhor Pai Santo, abençoai esta nossa live, cada um que participa, derramai a graça do Espírito Santo nos nossos corações. Senhor, queremos conhecer qual é o teu plano, qual é a tua vontade para nós e queremos servir-te e amar-te e seguir-te com uma vida santa. Querida Mãezinha do Céu, São Miguel, São José, todos os anjos e santos de Deus, benditas almas do purgatório, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, Jesus. Mais uma vez, Padre, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua disposição. Nós sabemos que já está um pouco mais tarde aí em Portugal, né? Portugal está 3 horas à frente aqui do Brasil, se eu não me engano, né? Então são quase 11 horas, 8, 9, 10, 11 horas da noite quase. O Padre Duarte dorme cedo, dorme cedo para acordar cedo, então, mais uma vez, obrigado pela sua disposição, viu, Padre? Isso, nada, é uma alegria. Antes de nós iniciarmos, Padre, eu gostaria de dizer que nós estamos fazendo uma live, há aqui nesta live um padre católico, um missionário católico, vamos falar daquilo que é o pensamento da igreja, daquilo que a igreja nos ensina sobre todas essas realidades que vamos tratar, são diversos temas, todos são convidados, porém, estaremos dentro daquilo que é o magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. E antes de começarmos, Padre, eu gostaria de, como o tema ele é sempre uma temática que algumas pessoas acreditam, outras não acreditam, uns acham que é teoria da conspiração, não é mesmo? Outros acham que a coisa está muito distante de acontecer, e algumas pessoas até dizem que a igreja nem trata desse assunto, né? Que isso vem da cabeça das pessoas, tanto finais dos tempos, como o fim do mundo, como essas coisas todas. Então, antes de nós iniciarmos, e eu dar a palavra ao Senhor, eu gostaria de ir aqui no Catecismo da Igreja Católica, aqui está, ó, Catecismo da Igreja Católica, no número, muito bem, estamos munidos, no número 675 do Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo diz assim: aprovação derradeira da Igreja. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério de iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução aos seus problemas, à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias, que veio na carne. Esta impostura anticrística se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica, a qual só pode se realizar para além dela por meio do juízo escatológico. Mesmo em sua forma branda, a Igreja rejeitou essa falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. Então, eu quis começar desta forma, Padre, para dizer que nós estamos amparados, né, sobre este tema do anticristo, da volta de Cristo, pelo próprio magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. E eu gostaria de começar, uma vez que o tema, né, vamos tratar também da questão do anticristo e dos finais dos tempos. O que, Padre, de fato, esta palavra significa para os tempos de hoje, né? A perseguição da igreja, que acompanha a sua, né, peregrinação terrestre, ela desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa. E aí ela fala da questão do anticristo. Vamos começar por aí, Padre, e aí nós vamos... Ótimo. Então, esse número do catecismo é, sem dúvida, um número espetacular, que é muito denso, tem muita coisa em poucas palavras. Então, uma impostura religiosa
que, no fundo, propõe solucionar os problemas dos homens à custa de um falso messianismo, de uma aposta do abandono da verdade. do abandono da verdade, não é? Sobretudo em matéria religiosa, não é? Pôr de lado o verdadeiro Jesus e procurar outra solução. Eu penso que estamos perto, que no fundo estamos vivendo, começando a viver esses tempos, no fundo, onde mais tarde ou mais cedo se vai manifestar esse anticristo. É muito, além do catecismo, tem muita passagem escatológica sobre estes eventos nas Escrituras, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Agora não vamos ver todas, porque não tem tempo, mais ou menos, quem está um pouco dentro destes temas já leu, já ouviu falar um pouco, né? Mas, digamos assim, eu também já contei várias vezes, na minha caminhada pessoal, eu acordei para estes temas, não tanto, quer dizer, li o Novo Testamento, mas não nessas passagens mais escatológicas, não é que eu pensasse, agora, eu estou vivendo isto agora. Não era tanto isso, mas foi graças às aparições de Nossa Senhora. As aparições de Nossa Senhora, que eu depois, a mensagem de Fátima, em concreto, não é? Foi assim, e depois outras que eu fui conhecendo. No fundo, Nossa Senhora dá um grande alerta ao mundo, né? E faz um grande apelo à conversão e mostra que, se não voltarmos para Deus, isso vai ter consequências dolorosas, podemos mesmo dizer catastróficas, dramáticas, não é? E então isso ajudou-me a reler os textos da Escritura com mais este dado, não é? E há algumas delas, não em muitas, Nossa Senhora fala do anticristo em concreto, algumas mais antigas, por exemplo, La Salette, outras mais recentes. Nestas mais recentes, ela chega a dizer que já está entre nós, né? E que procura o momento oportuno para se manifestar. Então, isto causou um grande impacto em mim, e então eu comecei a estudar estas questões, a conhecer melhor as passagens bíblicas e etc. E aqui eu devo dizer, já disse isso mais que alguma vez, eu aprendi bastante com alguns irmãos protestantes, porque eles também estão muito atentos aos sinais dos tempos, que é o conceito bíblico. Sim. Jesus convida-nos a estar atentos aos sinais, tal como a figueira, não é? A gente vê que brota aos ramos, vem o verão, então também vocês estejam atentos. E Jesus diz isto exatamente no seu discurso escatológico, Mateus 24, não é? E os nossos irmãos protestantes fazem, no fundo, ajudam muita gente a ver isso, né? Há coisas que estão acontecendo que são cumprimento, pelo menos parcial, de muita profecia, né? Que tem a ver com o fim dos tempos. Sim. E depois, com a ajuda como eu dizia, das revelações privadas, portanto, redescobrir as passagens da Escritura, as mensagens de Nossa Senhora, e depois comecei a olhar para a nossa história, para o que está a acontecer no nosso mundo, com outros olhos, e comecei a ver muita coisa acontecendo, não é? A gente vê às vezes, mas não enxerga. E depois, quando você tem mais essa chave, você olha e vê mais, né? E vê mais. E então o que é que eu vejo, né? E penso que muita gente, né? Que vivemos de facto tempos de muita confusão, a todos os níveis, no mundo, não é? Em que vivemos. O mundo tornou-se um lugar um bocado hostil, um bocado louco, podemos dizer, não é? Há muita gente que já pensa em não ter filhos. Porquê? Porque o mundo está louco, não é? Exato. E mesmo dentro da igreja e, digamos assim, nas esferas mais religiosas, nós vemos também muita confusão. Parece que já não há verdades assim perenes, seguras, não é? Tudo muda, não é? Um diz uma coisa, outro diz outra, e parece que todas as opiniões têm igual direito de coexistir, não é? E sobretudo vejo que
perdemos, se calhar, as coisas mais importantes. Fala-se pouco do céu, né? Fala-se pouco da vida eterna, fala-se pouco da graça de Deus, fala-se pouco do pecado, né? E às vezes há discursos pronto, que são verdadeiros e que até são interessantes, mas que não são o mais importante, não é? Então, pronto, tudo isto acontecendo, e sobretudo o sentido do pecado e a proliferação do pecado, é preocupante. As mensagens de Nossa Senhora estão sempre a insistir nisso, na urgência da conversão. As consequências serão dramáticas. E depois houve coisas que Nossa Senhora disse que pareciam muito distantes, quer dizer, que pareciam que não eram nada óbvias que se fossem relevantes, né? Em 1917, em Fátima, a 3 crianças falou da Rússia. Falou da Rússia uns meses antes da própria Revolução de Outubro, né? Os pastorinhos pensavam que a Rússia fosse uma senhora muito má. Não é? E depois a importância da consagração da Rússia. Se a Rússia não se converter, isso ia ser mau para o mundo, não é? Senão a Rússia espalhará os seus erros. Eu às vezes penso nisso, não é? Quais são os erros que a Rússia espalhou no mundo? A gente não pensa, não é? Mas o primeiro país a promover o divórcio foi a Rússia. Hoje é banal, não é? O primeiro país do mundo, do planeta Terra, a promover o aborto foi a Rússia. São tudo coisas que a gente esquece ou que nunca pensou, não é? A história da teologia da libertação, também já temos algumas fontes que eu considero seguras. Há um famoso ex-agente da KGB, que era a polícia secreta russa, que ele diz que a teologia da libertação foi concebida pela Rússia, foi inventada pela Rússia. E a gente vê que esses males, de facto, espalharam-se pelo mundo a uma dimensão universal, planetária, onde não há canto do planeta em que o divórcio, infelizmente, não tenha entrado, o aborto não tenha entrado, e mesmo a teologia da libertação, primeiro começou nos protestantes e agora no mundo católico também, infelizmente, alastrou-se os erros da Rússia, né? E como eu dizia, em 1917, estas frases pareciam sem grande sentido. E as décadas foram passando, não é? E como tudo isto se tem realizado, não é? Exato. Nossa Senhora dizia, se os homens não mudarem, virá uma guerra pior, não é? Depois veio a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, não é? Tudo acontecendo e uma certa cegueira da humanidade, não é? Eu penso que Nossa Senhora, no fundo, há sempre este síndrome do profeta, não é? Tem aqueles que veem, Nossa Senhora que está junto de Deus, vê muito bem os riscos que nós corremos, tenta avisar-nos, um pouco como os profetas do Antigo Testamento, não é? Jeremias tentava avisar, porque senão vem a Babilónia e tal, e o povo continua quase que surdo, quase que cego, não é? Não reage, não é? E depois, infelizmente, a Babilónia veio, o templo foi destruído, o povo foi deportado, 70 anos, e Deus tentou avisar, e Deus tentou preparar, não é? E isto aconteceu muitas vezes, antes de as tribos do norte, antes da Babilónia, veio a Assíria, não é? Quer dizer, tantas vezes se repetiu esta dinâmica ao longo da história da salvação. Deus, preocupado com os caminhos dos seus filhos, querendo os trazer de volta para Ele, vai mandando muitos sinais de muitas maneiras, não é só os profetas, mas também e para tentar tocar os seus corações, convidá-los à conversão e muitas vezes encontra esta dureza de coração. Este povo de dura cerviz que não quer, que não reage,
às interpelações do céu. Pronto, eu vejo que nos tempos de hoje se repete um pouco isso, né? Nossa Senhora apareceu em tanto lugar e houve tantos sinais e houve tantos santos que Deus nos tem dado grandes, né? Padre Pio, não é? E que têm dito tantas coisas tão fortes e apesar disso o mundo parece que continua no seu caminho e não quer saber, não é? Sim. E Nossa Senhora fala destes tempos, por exemplo, em Garabandal, que está muito no seguimento de Fátima, não é? Garabandal, Nossa Senhora fala às crianças que o comunismo vai voltar um dia. E aquilo era nos anos 60. E depois, nos anos 80, cai o muro de Berlim, não é? Parece que a União Soviética desmontou-se, parece que acabou tudo, não é? Então, afinal, Nossa Senhora disse que o comunismo vai voltar e agora, afinal, parece que nada, não é? E agora, hoje, em 2022, a gente vê os Estados Unidos são, eu não vou dizer comunista, mas no fundo o marxismo cultural triunfou, o marxismo triunfou na cultura dos países ocidentais. Exato. Os políticos hoje, os partidos hoje, no fundo, pensam com esta dialética marxista opressor-oprimido, aplicada a tudo. Não é só, antes era, Marx tinha pensado nisto mais na ideia do capitalista proletário, não é? Mas depois, hoje em dia é tudo, é a questão ecológica. É a mãe terra, uma ideia meio pagã, a ser oprimida pelo homem. O opressor é a humanidade e o oprimido é a terra, ou a natureza, não é? Depois, na ideologia de género, é a mesma coisa, não é? Os heterossexuais são os opressores e os LGBT são os oprimidos, não é? A gente vê, não é, a questão dos povos indígenas, não é? É sempre a mesma lógica, não é? Exatamente. Sempre a mesma lógica. No fundo, estes óculos, o comunismo, no fundo, deu à luz uma espécie de uns óculos, com os quais a maior parte das pessoas à nossa volta está lendo a realidade. Esses óculos fazem as pessoas errar, porque a realidade não se divide em opressores e oprimidos sempre. Isso é ver as coisas a preto e branco, não é? Não é que não haja injustiças, não é que isso não aconteça, não é que isso não tenha alguma coisa de verdade. Sim. Mas isso é uma leitura comunista, podemos dizer.